Boa noite, telespectadores do novo canal. Bem-vindos a mais uma edição do programa Raiz da Questão com o nosso convidado residente, doutor Duarte Caraça. Doutor, mais uma vez agradeço a sua presença nos estúdios do novo canal. Muito obrigado. Doutor, vamos começar por dois temas. Um deles já tínhamos de alguma forma aflorado no último programa. O doutor vai nos trazer mais alguns contributos e o tópico tem a ver precisamente com a precariedade laboral e, em particular, com particular incidência nas plataformas digitais. Doutor, na atual conjuntura este tema ganha uma particular relevância na sua ótica? Sim, sem dúvida. Antes de mais, boa noite a toda a gente e boa noite ao Miguel. Sim, eu acho que sim, porque a questão particular da forma como as plataformas digitais, como o Uber Eats ou o Glovo ou outras, moldam o mundo do trabalho, no fundo fica mais à vista nesta altura em que nós percebemos que esses serviços provavelmente são mais procurados porque permitem que as pessoas, sem terem que se deslocar, sem terem que sair de casa e, no fundo, expor-se ao perigo da pandemia. Do eventual contágio, portanto. Exatamente, de verem, enfim, seja comida ou outros bens serem... comodamente em suas casas, solicitam um serviço e o serviço exatamente, vai ter consigo, não é? Exatamente. E eu acho que ganha relevância por isso, por vermos as condições para um aumento de procura, mas também por percebermos a forma como isso enquadra no esquema geral das relações de trabalho e, sobretudo, a questão da precariedade. Porque se há uma coisa que se percebia já muito antes da pandemia, é que com a vinda destas plataformas digitais se abre a porta no fundo, uma nova forma de exploração em que se combina a precariedade do costume que já existe em muitos outros setores, que é a questão de não ter um contrato de trabalho, a questão no fundo, não ter possibilidade de fazer descontos para a Segurança Social, por exemplo. Sobrecarga horária, inclusive. Exatamente, sobrecarga horária, portanto, todos esses aspectos aqui. E digamos, doutor, permita-me interrompê-lo, digamos que esta situação de alguma forma veio abrir a porta para este acentuada precariedade e mesmo das desigualdades salariais. Sim, exatamente. Desigualdades no mercado de trabalho, quero eu dizer. Exatamente. Vê-se, quer dizer, com esse aumento de procura e eventualmente as pessoas perderem, sobretudo pessoas que de outros setores onde essa precariedade é também de larga escala, a perderem o seu emprego aí, provavelmente recorrem também a estas plataformas porque esse aumento de procura implica que eventualmente mais pessoas possam, entre aspas, trabalhar nesse domínio e tentar obter algum rendimento, por pouco que seja, para fazer face às suas necessidades. Digamos que este fenómeno, a crise, de alguma forma, como o doutor acabou de dizer, acentuou este fenómeno, mas ele já existia. A questão da precariedade. Exatamente. A questão é que mesmo estão reunidas as condições para atirar mais pessoas para esse poço de precariedade e aqui, como estava a referir, junta-se aquilo que é a precariedade, em todas as suas dimensões que já existem em muitos outros setores, mas com uma questão muito particular destas plataformas digitais, que é desresponsabilizarem-se daquilo que é a relação laboral. No fundo, estas plataformas... E é tudo que são direitos, digamos. Exatamente. No fundo, estas plataformas não assumem que têm uma relação laboral da empresa com o trabalhador, mas no fundo consideram que as pessoas que trabalham através destes serviços são no fundo trabalhadores independentes, não é? Ou seja, pessoas que trabalham, digamos, a receber a prestação de serviços, que no fundo estão a fazer o seu próprio negócio, mas só estão a usar a plataforma como um meio para isso. Portanto, digamos que não há propriamente, desculpe mais uma vez interromper, mas eu queria tentar perceber, e os telespectadores também, digamos que não há aqui um vínculo propriamente de acordo com o paradigma tradicional, é isso, não é? Pois, exatamente, é isso que estas empresas tentam fazer, que é precisamente alegar que não existe aqui um vínculo laboral, mas o que existe é uma plataforma que as pessoas podem usar, seja para consumir, seja para trabalhar, por outro lado, e portanto, o grande problema que enfrentamos aqui é a questão da perspectiva, porque as plataformas tentam, os donos, as administrações destas plataformas tentam
passar precisamente essa ideia que são apenas um meio que é usado pelas pessoas em geral para prestar um serviço ou para obter alguma coisa de um serviço prestado, no caso dos consumidores. E, portanto, mas na verdade a perspectiva é outra. A perspectiva é que as pessoas que fazem serviço através destas plataformas, no fundo estes são serviços de entrega, não é? de bens, Entrega ao sobretudo domicílio. alimentares, mas também de outra natureza, que usam uma plataforma digital como meio. Ou seja, a verdade é que este vínculo laboral está lá. O grande problema é que não é reconhecido por estas empresas. Mas de que forma é que é possível proteger os trabalhadores muitos, numa situação destas? Pois, aí está a questão, aqui entra a regulação. Aliás, isto também envolve a discussão maior sobre a forma como se regula as plataformas digitais em geral. Nós vemos outros problemas em relação a estas aplicações, em relação a empresas, até toda a discussão maior sobre como responsabilizar o Facebook, como responsabilizar o Google, a Amazon, pelos serviços que prestam, não é? E pelo uso que é feito deles. E neste caso em particular também existe a discussão que até podemos abordar num programa futuro, acho que também seria interessante, que é o caso particular, por exemplo, da Uber ou da Cabify, portanto, plataformas que no fundo competem com serviços de táxi, não é? Serviços de transporte pessoal, mas que no fundo têm uma vantagem e tiveram durante, ainda mais no passado, enquanto isto não era regulado, enfim, tem havido alguns passos no sentido de tentar regular esse setor, mas que no fundo não deixam de ter esta vantagem, no fundo indevida, que é não terem que passar por toda a burocracia que, por exemplo, é necessária para o serviço de táxi, mas no fundo estarem a prestar o mesmo serviço, digamos, não passar por essa burocracia. Exatamente, portanto, sem terem que passar pelo processo regulatório normal. E com as consequências que são conhecidas, e os órgãos de comunicação social, alguns acompanharam e, portanto, isto foi um tema que suscitou. Exatamente. Aliás, e agora o que está cada vez mais presente é mais este lado do caso das entregas de produtos alimentares ou outros ao domicílio, e que lá está que se veio a agravar com a pandemia, naturalmente. Mas vemos que... E com este modelo, doutor, considera que de alguma forma o trabalhador passou a estar mais desprotegido? Sim, exatamente. Isto no fundo porque, embora a relação laboral esteja lá e a sua, enfim, entre aspas, subordinação enquanto trabalhador à empresa esteja lá, portanto, a empresa obtém um ganho económico através do trabalho destas pessoas. No fundo, o que acontece é que, não sendo reconhecida a pessoa enquanto trabalhador, mas quase como empresário por conta própria, fica muito mais desprotegido, porque não se aplicam as normas gerais de a empresa ser responsabilizada pelo horário de trabalho, ser responsabilizada pela saúde da pessoa enquanto está no horário de trabalho, a exercer o serviço. Portanto, todo este conjunto de normas que normalmente se aplicam para proteger o trabalhador, que é sempre a parte fraca na mais fraco, laboral, exatamente, acabam por não se aplicar neste caso e existe uma enorme dificuldade na forma como se aborda, mas isto também sobretudo porque há uma grande resistência daquilo que normalmente é chamado o centrão, partidos de centro-esquerda, partidos de centro-direita, em regular adequadamente estas plataformas, porque tem uma enorme influência. Mas o doutor não considera que este modelo de alguma forma também abre aqui inúmeras possibilidades, obviamente para quem está comodamente em sua casa, este tipo de serviços funciona efetivamente. O doutor considera que a sociedade de alguma forma depois consegue perceber as dificuldades e tendo em conta este cenário que acabamos de descrever, a maior parte das pessoas, o português, o cidadão comum consegue perceber que efetivamente que há outras questões por trás e que carecem também de alguma análise? Eu acho que sim, mas isso lá está, depende sempre do próprio poder político ter a capacidade de trazer este assunto ao domínio público, dar visibilidade a esta questão e mesmo das próprias pessoas que prestam esse serviço, que já há casos de, no fundo, se organizarem para chamarem a atenção para este problema. Porque a grande questão aqui é que, efetivamente, estamos a falar de um serviço que é benéfico, tem o seu espaço na economia,
um serviço que até nesta altura dá bastante jeito pela questão das pessoas não terem que sair, que se expor, mas a verdade é que um serviço ser importante ou relevante na economia não quer dizer que seja irrelevante as condições de trabalho das pessoas que estão envolvidas nesse setor. E há necessidade, portanto, na sua ótica, doutor, de regular este setor? E, portanto, sim, de regular este modelo, digamos, de... Sem dúvida, e aliás, isso não é só uma discussão em Portugal e a nível nacional, mas também é uma discussão, por exemplo, a nível europeu. E vontade política existe? Pois, isso há sempre essa O Bloco de Esquerda está disponível para de alguma forma, digamos, suscitar esta questão Ela tem sido suscitada, não só, lá está como estou a dizer, não só no Parlamento, portanto na nossa Assembleia da República, mas também a nível europeu tem havido esforços do grupo em que está inserido o Bloco de Esquerda e o PCP, precisamente para regular isto a nível europeu, porque no fundo, as grandes decisões relacionadas sobre a relação do poder político e a regulação que o poder político faz destas grandes plataformas digitais, é muito importante tê-la também a nível europeu, porque no fundo é aí que, enfim, com o mercado comum que nós temos, é aí que se define o grande plano e as grandes medidas de regulação deste Estamos a falar, setor portanto, digital. uma regulação que transcende dos próprios países, terá que ser feita de forma articulada, digamos, a nível transnacional, digamos. Sem dúvida, até porque um grande problema que existe é que estas plataformas, enfim, quando enfrentam uma certa forma de regulação num país, facilmente investem mais a sua operação nos países que ainda não têm essa regulação e, portanto, vão jogando, no fundo, sendo multinacionais, vão jogando, no fundo, com as diferentes realidades que existem nos países para, no fundo, obterem sempre o mesmo ganho e cada vez maior ganho. E é essa também uma dificuldade que implica que os governos dos diferentes países, aliás, não só à escala europeia, mas, no fundo, isto também é uma conversa, como é evidente, à escala mundial, sejam capazes de se articular para regular, efetivamente, todas estas plataformas, porque a verdade é que tiveram um enorme crescimento. A digitalização no mercado já está em explosão, digamos, há quase 2 décadas. E as novas tecnologias abriram essa possibilidade também. Exatamente. Mas, no fundo, o poder político não foi, enfim, apesar de haver forças políticas que trabalham esta questão e que têm tentado levar a uma discussão, o poder político, em geral, não foi capaz de acompanhar e os governos não foram capazes de acompanhar essa evolução tão rápida com a regulação que é necessária. E, portanto, nós chegamos a esta altura em que se observa muito objetivamente como a precariedade de um vínculo laboral atira as pessoas para a miséria, para a falta de rendimentos, para a falta de condições de trabalho, numa altura de crise como aquela que estamos a viver. E vemos como isso, quer dizer, no fundo, a forma como os governos, mesmo nesta altura, não conseguem responder a essa questão. E, como é evidente, teria sido muito bom lidar com isto antes da pandemia. E houve oportunidade para isso, só que agora torna-se ainda mais urgente. Quando falamos desta questão, por exemplo, dos apoios que existem à economia, torna-se ainda mais urgente que esses apoios também tenham em conta, no fundo, a qualidade do trabalho, a qualidade das relações laborais que existem, e eu acho que existe um papel importante, e vamos falar sobre isso no segundo tema, existe um papel importante, por exemplo, das autarquias, do poder local, na intervenção neste domínio, porque permite uma proximidade que, como é evidente, o Governo Central não consegue ter, mas permite servir, de certa forma, complementar, por exemplo, os poderes ou intervenção do ACT, a intervenção do Ministério do Trabalho. O poder local pode ter um enorme papel em complementar essa ação. Papel mais interventivo, digamos. Exatamente, para identificar os problemas que existem de falta de regulação e permitir ao Poder Central, à Assembleia da República, ao Governo,
intervir o mais depressa possível em regular estes serviços. Mas, doutor, deixa-me voltar um bocadinho atrás, mas tem, ainda relativamente a esta questão da precariedade laboral e das plataformas digitais, o doutor teme que esta situação nos próximos tempos se possa vir ainda a adensar mais, isto é, a questão da precariedade laboral, da ausência de vínculos, teme que este cenário, este paradigma, de alguma forma, a crise, de alguma forma, vai chamar a crise sanitária e os impactos que ela está a ter a nível económico, veio de alguma forma chamar a atenção para isto, mas teme que digamos, esta conjuntura menos favorável, e até porque os indicadores, portanto, e os números que têm sido apresentados diariamente pela Direção-Geral de Saúde indicam que estamos numa fase, digamos, de descida de contágios e até mesmo número de mortes, teme que passada esta conjuntura menos positiva, esta precariedade e estes modelos que de alguma forma estão instalados possam vir digamos, a acentuar-se. Sim, por uma razão muito simples. É da mesma forma como nós falamos sobre a falta de preparação que houve da parte do governo para as medidas de emergência necessárias, em termos de apoios sociais e económicos, como tem vindo a ser denunciado, quer por sindicatos, quer por associações empresariais, da mesma forma como vimos essa impreparação, também não estamos a ver o governo a preparar-se para o que vem a seguir à crise pandémica, quando já tivermos uma grande percentagem da população vacinada e quando se puder começar um desconfinamento progressivo, mas cada vez mais acelerado. Quer dizer, o que é que vem nessa altura em termos do mundo do trabalho? Que tipo de relações laborais é que se vai cultivar na economia? E o governo, como é evidente, tem um enorme papel aí. E é necessário começar já a trabalhar nesse sentido. Exatamente. Porque nós vemos, por exemplo, é evidente que, por exemplo, medidas como o layoff, de certa forma, desmascaram a situação do desemprego. Porque, no fundo, quer dizer, as pessoas não estão a trabalhar ou estão a trabalhar muito pouco em comparação com o normal, mas isso não se reflete nos números do desemprego, porque existe esse mecanismo, não é? Em que, de acordo com o governo, acho cerca de 800 mil trabalhadores e trabalhadoras estiveram sujeitas durante este tempo, mas no fundo aquilo que houve uma destruição de emprego e existe toda essa situação muito frágil em que quando acabarem as medidas de apoio como o layoff, vamos ver a situação do desemprego a explodir. E temo que os números possam ser efetivamente oficiais. E a questão é que é nessas alturas, como vimos na crise anterior económica que vivemos, a partir de 2008, vemos que é nessa altura, quando se destrói o emprego, sobretudo os empregos mais... enfim, quando no fundo não só as pessoas que têm vínculos precários são afetadas, mas também algum do emprego tradicional acaba por ser afetado também e acaba por ser destruído. E a verdade é que é nessas alturas que se baralha todo o jogo da economia e que, no fundo, empresas que vivem da precariedade dos seus trabalhadores avançam para ganharem mais um pedaço do mercado e para tornarem essas relações laborais precárias ainda mais prevalecentes. Portanto, eu temo que esta falta de preparação que estamos a ver, que eu espero que, enfim, o governo eventualmente meta a mão na consciência para se começar a preparar para o momento a seguir, para o momento do desconfinamento em termos da economia. E eu espero que, de certa forma, se possa resolver isso, porque vamos ter, enfim, a crise social e económica de forma nenhuma o seu fim está próximo. E, doutor, e a globalização de alguma forma também foi, digamos, terreno fértil para estas plataformas começarem a evoluir de uma forma bastante significativa. Sim, exatamente. E a questão, e é importante pegar nessa questão, porque muitas vezes vemos ser feita uma espécie de antagonismo entre a globalização e o isolacionismo, ou seja, há uma visão de que ou se é totalmente a favor da forma como a globalização se tem dado, sobretudo no que toca à economia e ao mundo do trabalho, ou se faz alguma crítica, por mais válida que seja, no fundo é uma espécie de impulso isolacionista de quem não quer ver um mundo de trabalho e um mundo internacional. Mas a verdade é que não é assim. A questão é como é que é feita esta globalização? Como é que é feita este contacto entre estas pontes entre povos, entre culturas,
entre mundos de trabalho e práticas de trabalho diferentes. A questão é, nós precisamos de garantir em todos estes espaços de globalização e, no fundo, que também representa, é evidente, muitas oportunidades em termos de partilha de conhecimento, em termos de partilha de ideias e produtos úteis às várias sociedades no mundo, mas, no fundo, como é que garantimos que em todo esse processo e em toda essa dinâmica são protegidas as pessoas que, com o seu trabalho, efetivamente garantem o funcionamento da economia. O doutor considera que, de alguma forma, as novas tecnologias e a globalização era uma questão que eu gostava de lhe colocar, ver de alguma forma alterar aquilo que era o paradigma do mercado tradicional? Sim, lá está, vem introduzir oportunidades para, no fundo, estas empresas escaparem às leis que, lá está, as próprias leis são feitas na medida do seu tempo e, portanto, têm que ser progressivamente adaptadas às diferentes situações que vão surgindo. Não se pode permitir que venham empresas, sobretudo multinacionais, aproveitarem-se no fundo, dos buracos legislativos que existem para colocar as pessoas que trabalham e que garantem o rendimento dessas empresas. E colocar direitos que foram adquiridos em causa, não é? Exatamente, quer dizer, não podemos permitir isso. Tem que haver essa adaptação e tem que haver o mais depressa possível, sob pena de cada vez mais pessoas viverem nessa precariedade laboral em que, num determinado dia, estão a fazer o seu trabalho e a obter o seu rendimento, que lá está, na esmagadora maioria dos casos é muito reduzido, mas no dia seguinte já podem ser postos fora do seu vínculo laboral, digamos, e ficarem descartados, digamos assim. Exatamente, descartados. Quer dizer, isso não é forma das pessoas viverem a sua vida em constante receio de que, se no dia seguinte vão conseguir obter algum rendimento. Isto também, doutor, gostava de ouvir sobre esta questão. É um mau sinal para as gerações que estão a integrar agora o mercado de trabalho, estão a fazer, de alguma forma, eu gostava de ouvir sobre isso, sobre os mais jovens, ou que estejam a fazer o seu percurso académico, estejam a acabar os seus cursos e querem entrar no mercado de trabalho. É esta a realidade com que se vão deparar? Pois é, isso mesmo. É que o que vemos é que são, sobretudo, as camadas mais jovens da população que estão agora a entrar, ou que nos últimos anos entraram no mundo do trabalho, que sofrem mais essa realidade. E lá está, é tal realização que é preciso converter em ação do ponto de vista político, de que as gerações mais recentes que têm entrado no mundo do trabalho desde há 12 anos atrás, estão a entrar para uma situação pior do que aquela que a geração anterior, os seus pais, as suas mães enfrentaram. Com vínculos precários. Exatamente. E isso significa, objetivamente, que é um regresso civilizacional. Quando, ao longo do tempo, com a evolução do tempo, uma geração passa a viver pior, passa a enfrentar piores condições. Isto não é do ponto de vista, porque, como é evidente, continua a haver progresso do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, mas a questão é a quem é que isso chega. E a verdade é que nós estamos a ver que as pessoas que entram agora para o mercado de trabalho entram para uma situação cada vez pior, cada vez mais precária, com condições em termos de horários cada vez piores, a ser esperado da trabalhadora ou do trabalhador que entra para uma empresa, mas a quem não é dado um pedaço da empresa, a quem não é dado poder de decisão, mas a ser esperado que essa pessoa, no fundo, vista a camisola. Eu vejo isto no meu dia-a-dia, quer dizer, embora eu próprio ainda não tenha entrado no mundo do trabalho, ainda sou estudante, mas vejo isto com outras pessoas à minha volta, a ser esperado que vistam a camisola, que... Quando não têm condições para estar... Exatamente, quando nem sequer, quer dizer, o próprio patronato, digamos, a própria administração da empresa, considera que essa pessoa só está ali para contribuir com o seu trabalho e mais nada, mas é esperado da pessoa que, no fundo, faça, enfim, horas extraordinárias não pagas, que, no fundo... E um conjunto de tarefas... Exatamente, que, no fundo, dê o seu corpo e a sua alma à empresa de uma forma totalmente injusta e desregulada. Quer dizer, é preciso enfrentar esta questão a sério e não considerar que isto é uma conversa para ter daqui a algum tempo e que é preciso um grande debate nacional. Isto já é um problema há anos e anos
e vai continuar a ser para cada vez mais pessoas. E as entidades que estão mais na área destas entidades fiscalizadoras, que estão mais na área do mercado de trabalho, doutor, têm aqui também na sua ótica um papel relevante? Há pouco falou na ACT, na Autoridade das Condições de Trabalho. Sim, sem dúvida, mas a questão lá está é que onde há vazios legais, a ACT também não pode fazer muita coisa. Não podem intervir. Exatamente, mas a verdade é que a ACT precisa, como as próprias trabalhadoras e trabalhadores da ACT viram, a ACT precisa de mais pessoas, de mais recursos humanos. Este novo modelo também é um desafio para a ACT, digamos. Exatamente, precisa de mais meios, precisa de mais, em alguns casos, de mais ferramentas legislativas, legais, para poder atuar devidamente, mas precisa, sobretudo, de, ao nível da gestão, e é uma coisa muito problemática que nós vemos em muitos locais, como aqui em Penafiel, é preciso, ao nível da gestão, quem gera os serviços da ACT, ter total consciência daquilo que é o seu papel de proteger as pessoas que trabalham. Que não é um papel de certa forma, tentar compreender a decisão que a administração de uma empresa tomou aqui ou ali para precarizar a vida de quem trabalha. Não pode ser esse o papel da ACT. A ACT existe... Tem que intervir, digamos. Exatamente, para garantir condições de trabalho a toda a gente. E, portanto, para esse papel precisa, como é evidente, de meios que ainda não têm em número suficiente. Doutor, traz-nos aqui um tema e de alguma forma também já falou essa questão que tem a ver com a abordagem autárquica relativamente àquilo que são os direitos laborais. As autarquias efetivamente podem ter aqui também um papel interventivo, digamos? Sim, podem ter sem dúvida, embora não muito do ponto de vista formal, porque como é evidente, para isso existe toda a legislação no que toca ao trabalho, existem entidades como a ACT, e o IFP, por exemplo, mas as autarquias podem ter um papel de sensibilização e de apoio à organização das pessoas que trabalham. Por exemplo, uma das coisas que nós vemos é que, e estamos a ver nesta pandemia, é que os setores em que as pessoas estão organizadas, nas próprias empresas, em comissões de trabalhadores, mas sobretudo em que as pessoas se organizam em sindicatos, conseguem, embora, como é evidente, não se substituem e não podem fazer nada do ponto de vista formal em relação à tomada de decisão numa empresa, mas têm um enorme papel de denunciar falhas que existam, denunciar ilegalidades, de denunciar ataques às condições de trabalho ou aos direitos de trabalho, que é um papel fundamental em democracia. É uma questão mesmo de democracia do ponto de vista da economia. E se há coisa que me tem perturbado é ver uma quase total, enfim, não posso dizer total porque não consigo ter conhecimento de tudo o que se passa aqui à volta, mas seguramente quase total ausência de preocupação das autarquias aqui enfim, na zona do Tâmega e Sousa, mas também é uma questão também de escala nacional, eventualmente com algumas honrosas exceções, mas, por exemplo, falo do município que conheço melhor, como é evidente, Penafiel, porque lá vivo, em que, enfim, vimos, por exemplo, do ponto de vista das medidas tomadas de apoio a empresas e a famílias, vimos uma medida como, por exemplo, criar um gabinete em colaboração com a Associação Empresarial de Penafiel para prestar informações sobre os apoios que o próprio governo vai lançando para as empresas, mas não vimos o mesmo ser feito em relação a trabalhadores. É necessário, portanto, intervir também esse tipo. Exatamente. Onde é que está a preocupação em informar trabalhadores e trabalhadoras daquilo que são os apoios que têm disponíveis, daquilo que precisam de fazer para requerer os apoios? Não existe essa preocupação, praticamente. E, portanto, é algo que me deixa extremamente perturbado. Como é que enfim, este ano vai fazer 47 anos depois do 25 de Abril, ainda temos tantas autarquias, ainda temos tanta despreocupação com aquilo que é a realidade do trabalho nos vários concelhos deste país. E a verdade é que o poder local pode ter um papel determinante na proximidade que tem em identificar situações... E pelo conhecimento exatamente, em que as pessoas estão desprotegidas, em que as pessoas não têm
enfim, no fundo ou são precárias no seu vínculo laboral, ou recebem salários absolutamente miseráveis. Quer dizer, o papel das autarquias aqui deve ser, sobretudo, apoiar, do ponto de vista da informação, as pessoas que trabalham, mas também, por exemplo, promover a sindicalização. É um esforço muito importante. E isto não tem a ver enfim, como é evidente, é sempre uma questão ideológica. Mas tem a ver também com a própria realidade democrática que as pessoas vivem no dia-a-dia. Porque se não tiverem um mecanismo como um sindicato para se proteger, as pessoas estão à sua própria conta. E para as administrações das empresas, quando as pessoas estão isoladas e não se organizam para exigir que os seus direitos sejam cumpridos, como é evidente, é favorável. E, doutor, as estruturas sindicais, na sua ótica, são aquelas que melhor representam os direitos? Sim, sem dúvida. É tal questão. Nós vemos isso, que quando as pessoas se organizam, se conseguem organizar, apesar de todas as pressões das entidades laborais em sentido contrário, mas quando se conseguem organizar num sindicato, conseguem fazer valer os seus direitos. Muitas vezes nós temos vários exemplos enfim, lutas, de combates desse ponto de vista que vão acontecendo, desde, por exemplo, aquela trabalhadora, Cristina Tavares, que houve uma a decisão do tribunal dela ser reintegrada. Ela teve um grande apoio das estruturas sindicais, que foi determinante nesse sentido. Vemos situações por exemplo, quando alguma fábrica é fechada, que foi uma coisa que nós vimos ainda mais, que se tem visto muito nos últimos anos, e viu-se também no tempo da pandemia, que é fecharem-se fábricas sem avisar as trabalhadoras e os trabalhadores, sobretudo fábricas têxteis, por exemplo, e em que as pessoas têm que ficar à porta das empresas para garantir que a dona salvaguardar os teus direitos. Exatamente, que a dona ou o dono não pega no material e vende e deixa as pessoas completamente desprotegidas. A realidade aqui é que o apoio de sindicatos é muito importante. As pessoas devem, e a realidade no nosso país é que a sindicalização tem vindo a baixar drasticamente. E isto a par do aumento da precariedade. E, portanto, é muito importante que as pessoas compreendam que organizarem-se em conjunto para exigir que os seus direitos sejam cumpridos, para exigir salários de jeito quando as empresas têm capacidade para isso. É importante que as pessoas se organizem nesse sentido, e aqui o poder local tem uma enorme importância de mostrar às pessoas que se devem, no fundo, organizar e apoiá-las nesse sentido, por exemplo, do ponto de vista jurídico. Ter um gabinete de apoio jurídico à sindicalização ou apoio jurídico do ponto de vista, nesta altura, para dizer às pessoas que têm estes apoios disponíveis e é isto que têm que fazer para os conseguirem. Há muita gente que não está a conseguir apoios do ponto de vista económico e social. Isto é uma realidade há muitos anos, porque não tem informação dessa existência. E, por exemplo, posso só para terminar, falar de uma questão muito específica, que é a questão do Estatuto do Cuidador Informal. O caso da Câmara de Penafiel, que foi um dos 30 municípios escolhidos para o projeto piloto para avaliar a potencialidade do Estatuto de Cuidador Informal, praticamente negligenciou o assunto, quando seria importante. Aliás, nós vemos que só 1% do orçamento que foi atribuído ao Estatuto de Cuidador Informal foi cumprido o ano passado. Portanto, vemos como falta divulgação sobre o Estatuto de Cuidador Informal. E as pessoas, como é evidente, se não sabem que existe um apoio, não conseguem aceder. Portanto, só para dizer que é esse papel fundamental que eu acho que são temas, obviamente, pertinentes e que merecem, por parte dos atores políticos, não só, mas da sociedade em geral e, sobretudo, das pessoas que estão mais jogadas a estas questões do mercado de trabalho, que merecem uma reflexão mais profunda. Agradeço, mas o nosso tempo esgotou. Agradeço mais uma vez o facto de estar presente nos nossos estudos para mais um resto da questão e aproveito para me despedir dos telespectadores. Obrigado pela preferência. Protejam-se e boa noite. Nova um canal.
Sempre Novon, sempre seu.